como tornar a meditação um hábito arraigado, tão arraigado quanto escovar os dentes, tomar banho, enfim, essas coisas todas que a gente faz no dia a dia sem o esforço de ter que fazer, porque simplesmente estão tão arraigados, tão certos na nossa essência, tão assimilados pela nossa essência, que a gente não precisa exatamente pensar, raciocinar e se esforçar para fazer isso ou aquilo, né? No caso, escovar os dentes, ou enfim, ou nesse caso, meditar. Eu começo chamando a atenção para uma das dores que a gente mais escuta em relação à meditação. Nesses anos todos, praticando meditação e ensinando meditação, a gente escuta com muita frequência as pessoas dizendo assim, eu até queria meditar, já meditei algumas vezes, já li que é muito bom, né, que traz qualidade de vida, que diminui a ansiedade, que acalma, que é bom para isso, que é bom para aquilo, mas não consigo. Eu pratiquei algumas vezes, meditei, foi gostoso, mas não consegui fazer disso um hábito. Até vi meu amigo ou minha amiga, um familiar que transformou a vida completamente através da meditação, mas eu tentei e não consigo. Acho que meditação não é para mim. Essa dor é muito comum, mais comum talvez do que vocês imaginem. É realmente muito, muito corriqueiro ouvir essa dor dos buscadores, né? Das pessoas que estão buscando meditar. O fato é que a construção de um novo hábito não é nada fácil. A gente não consegue simplesmente implantar um novo hábito de um dia para o outro. Não é simplesmente porque eu li que meditação é bacana ou porque alguém me falou que meditação é bom para a mente, para a saúde como um todo, que de um dia para o outro eu vou conseguir implantar isso na minha rotina. De forma alguma. Existem vários detalhes nesse processo de construção de um hábito que são importantes. Então, eu queria fazer essa primeira pergunta aí para vocês. Quantos de vocês construiu um novo hábito recentemente? Como é que foi isso? Foi fácil? Foi tranquilo? Foi de uma hora para outra? Quero ouvir um pouquinho de vocês. Então, por favor, postem aí nos comentários. Um novo hábito que eu estou falando aqui pode ser, por exemplo, aprender a tocar um instrumento, aprender a pintar ou fazer cerâmica, ou até coisas mais simples, mudou de emprego, mudou o trajeto da casa até esse emprego novo. Às vezes nem isso é fácil, né? Talvez vocês já tenham vivenciado o que eu já vivenciei algumas vezes. Eu estava tão acostumada, já tinha um hábito tão implantado de fazer determinado trajeto, que no momento que eu tive que mudar, porque eu mudei de casa, então para ir para o emprego da casa nova, eu tinha que pegar um trajeto diferente, e diversas vezes eu me via sem a menor atenção já no caminho antigo. Então, o que eu quero com isso é saber, dizer que não é fácil essa construção de um novo hábito, precisa de um tanto de detalhes, né? Precisa de dedicação, precisa de presença e várias outras coisas. Então, quero ver aqui algumas respostas. Olha só, Nayana colocou aqui, já estou no caminho uns 4 anos, ou seja, é um hábito que ela está desenvolvendo já há 4 anos, há um bom tempo, né? Abraão Barros. Peraí que pulou. Não foi o Abraão aqui, ó. Não é fácil, Abraão falou. Não é fácil, necessita de muita consistência. Exatamente, consistência é um dos pontos chaves, Abraão. Pessoal, é importantíssimo a consistência. Para que a gente consiga desenvolver um novo hábito, a gente precisa de consistência, persistência, paciência, compaixão conosco, né? Porque vai ter dias que a gente não vai conseguir mesmo. E ok, faz parte desse processo de tentar, porque se a gente não tiver compaixão e
não puder acolher os momentos em que a gente não conseguiu colocar aquele hábito em ação, né? E a gente se culpa, não consigo, então eu vou parar. Isso não é para mim. Não, a gente tem que cuidar disso com muita atenção, com compaixão mesmo, para que a gente consiga se manter. A Ceissa falou, eu estou construindo um hábito de desenhar mandala. Não é fácil, é um hábito muito bacana, mas realmente concordo, não é fácil. Na verdade, gente, nenhum novo hábito é fácil. Então, eu quero trazer aqui para vocês, obrigada pela participação, viu? Mas eu quero trazer aqui para vocês a visão sobre prática, na verdade, sobre um hábito, sobre a implantação, sobre firmar uma prática vinda lá dos Yoga Sutras de Patanjali. Yoga Sutras de Patanjali é uma escritura muito antiga, que a gente fala muito aqui no Yoga para Você, que apresenta toda a fundação, toda a filosofia do yoga e todo o funcionamento da mente e como lidar com ela. É uma escritura fantástica e ela fala o seguinte, que a prática se torna firmemente implantada quando executada por um longo período de tempo, sem interrupção e com zelo. Longo período de tempo, sem interrupção e com zelo. E vale a pena a gente prestar atenção aqui num detalhe. Aqui ele fala prática. Prática se torna firmemente implantada. Mas prática de quê? Na escritura, esse prática se refere a qualquer atividade, qualquer ação no sentido de tornar a mente quieta. Mas aqui a gente está falando especificamente de meditação, que vai aquietar a mente, tá? Mas existem diversas formas de aquietar a mente. Aqui nós estamos falando especificamente de meditação. Então, para que a meditação se torne firmemente implantada na nossa vida, precisa que ela seja executada por um longo período de tempo, sem interrupção e com zelo. Mas vamos ver cada uma desses três aspectos com um pouco mais de atenção. Por um longo período de tempo. O que isso significa? Isso não significa necessariamente que eu precise criar uma meditação, um hábito diário de meditação de 1 hora ou 2 horas por dia. É claro que quanto mais tempo eu dedicar a essa prática, no caso, a meditação, quanto mais tempo eu dedicar à meditação, melhor eu vou me tornar nela. É a mesma coisa quando você aprende a tocar um instrumento, por exemplo, tá aprendendo a tocar violão. Se você praticar 5 minutinhos só por dia, você vai ter um aprendizado X. Se você praticar 1 hora por dia, o aprendizado vai ser outro. Acontece que muitas vezes a gente estabelece esse tempo de prática, então tem que ser um longo tempo, né? Eu vi lá na escritura, eu ouvi lá, a Prakash falou no Yoga para Você que tem que ser por um longo período de tempo. Aí eu decido, então, que a partir de hoje vou meditar por 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Só que eu nem tenho condição física para fazer isso, não tenho a preparação mental para fazer isso e, pior, nem tenho esse tempo. Eu não tenho 2 horas do meu dia para parar e meditar. Então, o que vai acontecer? Eu simplesmente vou largar a prática da meditação, porque eu não vou conseguir sustentar esse longo período de tempo por um longo período de tempo. Entendem? Então, na verdade, aqui é tipo a tartaruga e a lebre. Vale mais a pena fixar ou traçar uma meta de tempo menor, mas que você consiga manter por um longo período de tempo. E aí a gente começa a entender esse ensinamento de uma forma mais abrangente. Esse longo período de tempo pode significar, e significa também, que não é uma coisa que eu vou praticar 1 mês e aí todos os meus problemas vão ter sido resolvidos, não vou ter problema na vida mais, minha mente vai estar muito tranquila,
eu acabo com a minha ansiedade, eu acabo com a minha irritação em um mês e pronto, acabou, parei de meditar. Não vai acontecer. Essa é uma expectativa irreal e é uma das coisas que mais nos impede, que mais impede os buscadores de aprofundarem na meditação. Tá? Então, tenham uma expectativa real. A prática da meditação, para se tornar firmemente implantada, ela vai ter que ser praticada ao longo de muitos anos, na verdade, ao longo da vida, tá? É uma analogia que eu acho que ilustra isso muito bem. Você tem um jardim na sua casa. Não adianta nada, ou não, assim, você tem um jardim na sua casa. Diariamente, durante um mês, você vai lá, corta a grama, apara as árvores, cuida ali do jardim, deixa tudo arrumadinho, tudo bonitinho, rega e pronto. Ok. Durante um mês você fez isso. Isso não significa que depois daquele um mês você pode simplesmente deixar o jardim lá abandonado, que a grama não vai crescer mais, as árvores não vão mais precisar ser podadas, não vai precisar mais colocar água nas plantas. A gente sabe que não é assim, né? Cuidar de um jardim é um trabalho ou é uma dedicação para o resto da vida, enquanto aquele jardim existir ou enquanto você existir. Com a meditação é da mesma maneira. Esse longo período de tempo significa que você vai ter que praticar por muitos e muitos e muitos anos, décadas, talvez até vidas, né? E claro que pode também estar relacionado ao tempo de prática, mas vale mais essa analogia que eu comecei a falar da lebre e da tartaruga. Vale mais você ir construindo o seu tempo devagarinho, caminhando devagarinho, com um tempo menor de prática diária e aos poucos ir aumentando, do que sair correndo, dar uma largada igual a lebre faz, sai em disparada, fala, vou praticar 1 hora por dia, todos os dias, ou 2 horas por dia, e aí daqui a 1 semana, 2 semanas ou um mês, você já está cansado e já entendeu que você não vai conseguir sustentar isso e aí vai só abandonar a prática da meditação. Então, isso é contraproducente. Tenha a determinação de uma prática que você consiga praticar por um longo período de tempo, ok? Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, sem interrupção. A gente pode entender esse sem interrupção de 2 formas diferentes. A primeira delas, aplicando isso na prática diária. Não adianta eu sentar aqui para meditar agora, aí sentei, arrumei, ok, alonguei a coluna, fechei os olhos. Nossa, eu tô com fome. Aí levanto, vou lá, como uma coisa, volto. Afinal de contas, eu estava meditando. Sento de novo, agora eu vou meditar. Aí sentei. Arrumei o corpo de novo, fechei os olhos, foquei na respiração. Agora eu tô com sede, eu devia ter tomado água? Vou ter que ir lá. Aí levanto, vou lá e tomo água. Aí volto, sento. Tô aqui. Nossa, lembrei de um e-mail importante. Peraí, eu tenho que responder esse e-mail porque tinha prazo, tinha horário. Aí vou lá, respondo o e-mail, volto, sento para meditar. E aí, no final das contas, eu falo, ótimo, fiz minha prática de 15 minutos de meditação. Mas, de fato, desses 15 minutos de meditação, quanto tempo você meditou de verdade? Né? Porque vou ali, como alguma coisa, tomo água, respondo o e-mail, foram várias interrupções, né? E a gente poderia também pensar no outro aspecto desse sem interrupções. Também não adianta nada praticar meditação por um mês com afinco, com dedicação, aí tem um mês mais difícil, tem algumas semanas difíceis, aí não medita por 2 semanas. Aí volta a meditar, medita por 2 meses, mas para 3 meses e volta a meditar. Aí dessa vez você consegue até manter a meditação por 6 meses, mas fica 1 ano sem meditar depois disso. Então, essas interrupções na prática é como se elas te
colocassem de volta lá naquele ponto inicial, de novo, de novo e de novo. É claro que um mês de meditação, uma semana de meditação já podem te trazer informações importantes em termos de mudanças internas, de autoconhecimento, de experimentar o bem-estar da quietude, do silêncio. Mas isso não vai se manter se você interromper a prática constantemente. Então, de novo, por isso é importante a gente estabelecer uma meta que a gente consiga manter sem interrupções assim. Daqui a pouquinho eu vou dar algumas dicas para vocês de como colocar em ação esses 3 pontos. Mas antes, vou passar pelo terceiro. Terceiro, com zelo. Gente, esse zelo a gente poderia traduzir também, compreender também, com amor, com dedicação, com cuidado, com realmente interesse por aquilo ali que você escolheu. Quem consegue fazer alguma coisa na vida por um longo período de tempo e sem interrupção, se não gostar daquilo que está fazendo? Me responde. É impossível. A gente só consegue manter a constância em algo que a gente goste. E quando eu digo que a gente goste, não é necessariamente que seja prazeroso todas as vezes, porque nem sempre a meditação é prazerosa. Tem meditações que são difíceis, que vão nas nossas dores mais profundas, nos nossos traumas, que trazem à tona inquietações profundas. Então, o que eu estou dizendo aqui não é que a gente não é que toda meditação tem que ser gostosa e que a gente vai amar a meditação por isso. Não, não é isso. A gente tem que amar, a gente tem que cuidar com zelo, com carinho, disso que a gente sabe que nos traz bem-estar no final das contas, tá? E aí, a gente já sabe quem é nosso aluno do Meditação para Você, né? Sabe, e eu sei que está cheio de alunos nossos aqui, a gente sabe que tem diversas técnicas. Então, o que eu vejo que muitas vezes acontece é que a gente, sei lá, vai num evento de meditação ou faz um vídeo de meditação guiada na internet, vai numa aula, e a técnica que é utilizada é uma técnica X e você não gostou, não teve efeito para você, não foi bacana para você, não é aquela técnica que você gostaria. E aí você sai daquela meditação e fala, eu meditei, mas eu não gostei. Foi ruim. Não tive uma experiência boa, não consegui aquietar a mente, não percebi nada de bom. Às vezes isso acontece mesmo com uma técnica muito querida por nós. Mas, às vezes é simplesmente uma falta de conhecer técnicas diferentes, de descobrir qual que funciona melhor para a gente. Então, esse zelo, esse com carinho, parte desse primeiro ponto, descobrir uma técnica que funcione para a gente, que a gente goste, e aí cuide disso com muito amor e carinho. Quando a gente cuida, quando a gente ama alguma coisa, a gente naturalmente cuida dela, não é? A gente naturalmente quer o bem-estar. É igual o filho, quando a gente tem um filho, ou um sobrinho, ou alguém que a gente gosta muito, a gente naturalmente cuida com dedicação, com carinho, não é assim? Sem muito esforço, não que não seja trabalhoso, mas sem esforço, no sentido assim, nossa, eu tenho que cuidar dele, de fulano agora. Não, a gente faz isso por amor. E quando a gente desenvolve essa atitude de amor, de zelo com a prática, a gente consegue manter por mais tempo, porque a gente sabe que é algo muito importante, tá? Então, esses 3 pontos são pilares de como tornar a meditação um hábito. Só repetindo, a prática da meditação, no caso, ou a meditação, se torna firmemente implantada quando executada por um longo período de tempo, sem interrupção e com zelo. Ok?